Olá pessoal, meu nome é Sandra Di, do canal Investigação e Lei TV. Estou super feliz de estar neste canal maravilhoso contando a história de hoje. Convido você a visitar o canal Investigação e Lei TV após assistir esse vídeo aqui. Lá eu conto histórias de crimes solucionados, crimes sem solução e de desaparecimentos misteriosos. Eu vejo vocês lá. O link do canal está na descrição abaixo. Estarei aqui relatando algumas coisas extraordinárias e misteriosas que vêm acontecendo comigo desde os meus 14 anos de idade. Aos 16 anos eu comecei a experimentar algumas coisas que eu sonhava e também às vezes é como se uma voz falasse para mim determinadas coisas. E exatamente tudo que eu sonhava ou ouvia acontecia dali alguns dias. A primeira vez eu estava no colégio. Eu acordei e ouvi essa voz dentro de mim que disse que um amigo meu faleceria. Era muito nítida a voz e eu levantei com aquela angústia. Em alguns dias, o que aconteceu? Volto eu para a escola, um amigo meu havia sido assassinado. Simplesmente, do dia que eu sonhei ao dia que ocorreu, passaram-se apenas 2 dias. Ele foi assassinado por um ex-funcionário do pai dele, que para se vingar, porque tinha sido mandado embora, resolveu tirar a vida do meu amigo Marcos. Até ali, eu não pensava que eu poderia saber de vez em quando alguma tragédia iria acontecer. Alguns anos depois, em 1985, eu tive um sonho. Eu vi o namorado da minha irmã, Mary, dirigindo um carro. Ele passava por cima de uma ponte, onde tinha um rio. E o carro dele acabava caindo ali naquele rio. E ele veio a falecer do acidente. E eu via a minha irmã chorando muito e muito. 4 dias após, aconteceu exatamente o que eu havia sonhado. E ele veio a falecer em um acidente de carro, no exato local aonde eu ouvi. No carnaval de 1986, meu irmão mais velho, a namorada dele, mais 4 amigos, que eu não conhecia, nós fomos acampar em uma represa chamada Nazaré Paulista, que fica a 1h30 de São Paulo. Eu estava dormindo e sonhei que meu irmão me acordava e dizia: Sandra, vamos voltar para São Paulo. O pai do Areias faleceu. São 5h30 da manhã. Vamos guardar as coisas e vamos voltar. Areias era o apelido do amigo do meu irmão. E eu acordei assustada. Olhei no relógio. Eram 3h30 da manhã e pensei: era um sonho. Voltei a dormir. E eis que acordei com meu irmão me chamando e dizendo: Sandra, acorda, são 5h30 da manhã, vamos ter que voltar para São Paulo, o pai do Areias faleceu. Aí eu já estava até acostumada com os sonhos, mas passei a ter medo também ao mesmo tempo. Por volta de 1986, eu sonhei que uma amiga minha viria a falecer. Eu não sabia o nome, até que ocorreu algo incrível. Eu sempre sabia quando era homem, até então eu não sabia que seria uma mulher. Mas foi muito, muito nítida a sensação que era uma amiga. E eu contei para minha mãe. Eu contava sempre tudo que eu sonhava, as sensações que eu tinha. E eu falei para ela que eu sonhei que uma amiga minha viria a falecer de uma forma súbita por aqueles dias. E 5 dias após, uma amiga minha veio a falecer quando ela estava esperando um ônibus da empresa que ela trabalhava para pegá-la, e o pneu de um caminhão soltou-se e acertou nela e ela veio a falecer instantaneamente. Gente, no total foram 8 mortes, mas se eu contar cada uma aqui, ficará grande demais o caso. Antes de conhecer meu marido, eu estava solteira, entrei num site de relacionamento, que é bem comum nos Estados Unidos, pessoas conhecerem umas às outras através de site de relacionamento. Eu vi um rapaz no site, trocamos algumas mensagens pela plataforma e ele me convidou para tomar um drink em um bar que era bem perto da minha casa. Ele parou o carro na frente da minha casa, que eu dei o endereço, e quando eu abri a porta do carro, ele me disse: você não me reconhece? E eu vi um demônio nele, uma coisa horrível. Na hora eu gelei, eu quase desmaiei, eu pensei: meu Deus, ele sabe onde eu moro, não posso agora dizer que não vou. Entrei no carro dele, o bar ficava a menos de 10 minutos de casa, e eu sentindo aquela sensação horrível, horrível. Eu mal ouvia o que ele conversava. E ao chegar ao bar, em menos de 10 minutos, eu disse para ele que eu iria ao banheiro. Simplesmente saí, sem que ele nem me visse, peguei um táxi e fui para casa. Chegando em casa, eu corri olhar no site de relacionamento. Eu queria saber, será que eu não vi algo que ele escreveu? E eis que quando entro no site de relacionamento, cadê o homem? Ele não estava no site de relacionamento mais.
Hoje em dia eu tenho certeza que ele não era humano. E ele nunca esteve no site de relacionamento. O que me chocou não foi ele dizer: oi, tudo bom? O prazer em conhecer. Não, foi o olhar que ele me deu. Você não me reconhece. Aos 17 anos, eu estava no último ano do colégio. Todas as vezes que eu entrava no ônibus, minha melhor amiga Márcia já estava lá no ônibus e eu sentava com ela. E foi assim por 3 anos. Bom, naquele dia eu entrei e vi um homem sentado ao lado dela. Então, eu me sentei em outro banco. Após uns 15 minutos, eu vi o homem descendo e fui sentar com ela. E quando eu fui sentar com ela, ela me disse: por que só agora você veio sentar comigo? Eu disse: porque o homem desceu. E ela me perguntou: que homem? Eu disse: o homem que estava sentado com você. Ela disse: Sandra, não tinha ninguém sentado comigo. Eu fiquei apavorada. E tinham 3 outras amigas no ônibus sentadas perto dela. E aí eu perguntei para elas: vocês viram o homem que estava sentado com a Márcia? E uma delas me respondeu: não tinha ninguém sentado com ela. Nós estávamos até conversando entre nós: será que vocês tinham brigado porque você não sentou-se ao lado dela? Enfim, eu vi esse homem, no mínimo, umas 15 vezes mais por alguns anos. Ele mancava. Ele usava um perfume horroroso que cheirava flores. Várias vezes, mas várias vezes eu estava no mercado, eu sentia aquele cheiro de perfume barato, eu olhava para trás e era um homem, tipo fazendo algumas compras. Eu achava que ele era real. Comentei com a minha mãe que eu achava que aquele homem estava me seguindo, porque ele aparecia nos locais mais inusitados. E eis que eu estou num supermercado com a minha mãe, eu sinto aquele cheiro de perfume barato, de flores, eu vi o homem, aí falei para minha mãe: mamãe, disfarça. E olha, ele está atrás de nós. Minha mãe olhou e disse: Sandra, não tem homem nenhum atrás de nós. E eu olhei, ele não estava lá. O corredor do mercado era grande. Não tinha como ele ter desaparecido em menos de 5 segundos. E então eu comecei a achar que tinha algo ali que não era humano. E eu comecei, com o passar do tempo, somente a sentir o cheiro do perfume e não a vê-lo. Mas eu ouvi em muitas circunstâncias, eu estou tentando abreviar aqui. Quando eu me dei conta que aquele homem não era humano, eu comecei a orar. Comecei a pedir para Deus tirar aquele homem de mim, que não me deixasse nunca mais vê-lo. E eu fiz isso por um bom tempo e, finalmente, eu parei de vê-lo ou de sentir o perfume dele. Uau! No decorrer dos anos vi muitas pessoas que ninguém viu. Inclusive em casa, recentemente, 1h30 da manhã, levantei para pegar água na cozinha. E eis que vejo um homem passando de cuecas brancas. Eu tinha quase certeza que era meu marido. Eu fui para o quarto, após pegar a água, e acendi a luz do quarto, porque eu tinha certeza que não era ele que estava no quarto. E quando eu acendi a luz, ele deu um grito. Ele estava na cama dormindo, mas ele acordou com o meu grito. Ele disse: não, eu não me levantei desde a hora que nós fomos deitar, às 11 horas da noite. Mas eu vi este homem passando por mim. Para finalizar, vou contar a história da Anali Beatriz. Ela é que faz as maravilhosas edições do canal Investigação e Lei TV. Com a autorização dela, eu estou contando essa história. A mãe da Anali era uma mulher de Deus, fervorosa, dedicada a Deus. Um dos grandes milagres vivido por ela foi há muitos anos, quando ela e Anali, os irmãos, eram ainda pequenos. Ela tinha aceitado Jesus há pouco tempo na vida dela e eles moravam em Belo Horizonte, mas o pai dela mudou-se para o interior de São Paulo, a região de Paranapanema. A mãe dela foi com os filhos pequenos para São Paulo encontrar o marido para morar lá com ele. Durante a viagem de trem, muitas pessoas, ouvindo a mãe dela pregar a palavra, acabaram conhecendo sobre o Deus que ela servia e tal. Ela sem dinheiro e as crianças com fome. Assim que eles desceram lá do trem, ela se ajoelhou debaixo de uma árvore junto a umas pedras e pediu a Deus que saciasse a fome das crianças, porque o dinheiro havia acabado e ela ainda não tinha nem como chegar aonde estava o pai dela. Ao abrir os olhos em cima das pedras próximas deles, apareceram alguns pães embrulhados, como recém-saídos do forno. Então eles comeram demais. A mãe dela diz que não havia ninguém por perto. E ela tem certeza que Deus mandou seus anjos servirem no momento de fome. Ela conseguiu uma carona de caminhão até certa parte do caminho. E ela começou a caminhar com as crianças pela trilha adentro, caminhando até escurecer.
mas nunca chegava a nenhuma casa. Já era muito tarde, debaixo de chuva forte, já madrugada dentro, perceberam que estavam perdidos na mata. Já muito cansados e molhados, a mãe estava tentando consolar as crianças, até que em certo momento ela viu uma luz de uma casa e eles foram para lá. A dona da casa abriu a porta muito assustada e perguntou: "Como é que você chegou aqui?" Ela disse que ela foi andando. A mulher disse ser impossível, pois para chegar lá eles precisariam de um barco ou de uma balsa. Não tinha balsa naquela hora da madrugada e a mãe dela não tinha nenhum barco. A dona da casa estava petrificada com a presença deles. E antes que a deixassem entrar, a mulher estava em dúvida. Ela pediu para ela: "Se você realmente é uma mulher de Deus, prove a sua fé, cante-me um hino e leia uma parte da Bíblia." Pasmem, a Bíblia estava seca e todos eles ensopados. A mãe dela cantou, orou. Ela deu a eles roupas secas. Mal saiu o sol, a mulher que os abrigou os levou até a beira do rio para mostrar aquela imensidão de água. Então a mãe da Anali estava convencida que Deus os atravessou pelas águas. Havia ali na terra as pegadas da mãe dela e das crianças ao saírem do rio. Eles todos colocaram os pés para verem se era do mesmo tamanho dos passos, e eram. A mãe dela acredita que o momento em que foram atravessados foi em um instante em que ela se sentiu muito exausta e disse que quase dormia caminhando de tão cansada. Então ela pensa que foi neste exato segundo, quase um piscar de olhos. Para que eles saíssem de lá, eles tiveram que esperar 2 dias até que o nível das águas baixassem e caminhar uns quilômetros até uma parte mais estreita do rio. E um homem os atravessou um a nado, porque para chegar naquela área, só atravessando o rio, e a família não sabia que havia um rio, pois estava chovendo escuro e todos estavam molhados. E no final, eles conseguiram chegar até a tão esperada fazenda dos Maedas para encontrar o pai. A mãe dela creu que algo sobrenatural, um milagre, havia acontecido e que a palavra de Deus havia se cumprido, pois Deus diz: "Quando passares pelas águas, elas não te afogarão." Enfim, pessoal, quantos mistérios acontecem. E quando eles acontecem, todos procuram por uma explicação. Eu, particularmente, faço das palavras da Anali as minhas palavras. Deus não vai deixar seu povo perecer, pois Ele é fiel e moverá céus e terra para abençoar seus filhos. Para o sol e a lua, muda estações e acalma a tempestade e o mar. Essa é a história de hoje, de coisas excepcionais, extraordinárias, sub-humanas, e esse é o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Daniel, querido, muito, muito, muito obrigada. Beijos.